Fala galera da Varanda TV, um grande abraço para você ligadinho aqui no Varanda TV. Vamos falar muito sobre o Santos nesta quinta-feira, o Santos que segue tentando se reforçar para a sequência do Campeonato Brasileiro. E olha, o Wendel Silva avançou nas últimas horas, hein? Vamos trazer detalhes para você neste vídeo. Mas antes, claro que eu quero falar da 1xBet para você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xBet você tem bônus de até $300 e pode palpitar de montão em jogos da Copa do Brasil, Brasileirão, Série A e Série B, Olimpíadas ainda tá rolando. E olha, você ainda utiliza o código promocional do canal. VFutebol, anote aí, VFutebol, tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e também apoia o Varanda Futebol Debate. Sugestão do dia pra você, olha que jogão, hein? Tem Goiás e São Paulo. São Paulo venceu o primeiro jogo. Então, corre lá, palpita na 1xBet, eu vou deixar o link fixado nos comentários para você. 1xBet, parceira do canal Varanda Futebol Debate. E agora, vamos com as informações do Peixe aqui no Varanda TV. Meu caro Giovanni Afonso, traga detalhes pra gente sobre as contratações do Santos Futebol Clube e o Wendel Silva, Giovanni. Avançou nas últimas horas as negociações e tratativas com o Porto de Portugal, Giovanni? Vamos lá, Marcão. Tava falando exatamente sobre isso, né? Eu trouxe que com o Renan dos Santos e também com o Yusufa, as questões burocráticas afastam os jogadores do Peixe. Eles devem ser anunciados na próxima semana. E o Wendel Silva é a notícia positiva desta quinta-feira, Marcão. O Santos conseguiu avançar nas tratativas com um jogador de 23 anos ali. A negociação que era vista como a mais complicada, pois envolveria valores financeiros. O Santos estaria pagando R$3 milhões pelo empréstimo até 2025 e ainda estaria estipulado R$15 milhões como opção de compra caso o Santos queira adquirir o jogador em definitivo. O Santos avançou, o Porto aceitou as condições propostas pelo Peixe e o jogador também deve desembarcar na Vila Belmiro para ser mais uma opção ali no comando de ataque do Peixe, Marcão. Então, com isso, o Santos estaria praticamente fechando a sua janela de transferências, porque o zagueiro deve ser o João Basso, né, o jogador ali para ser a quarta opção no sistema defensivo. Então, trazendo um goleiro, trazendo um atacante como o Yusufa, que joga centralizado e também pelo lado do campo, e um centroavante de origem, que é o Wendel Silva, o Santos estaria fechando ali a sua atuação no mercado de transferências, esperando apenas oportunidades do mercado para, quem sabe, reforçar a equipe, Marcão. Você vê, eu tava vendo o Corinthians ontem, né, Giovanni Afonso? O Corinthians já contratou, o cara tá jogando, já se classificaram pra Copa do Brasil. Eu não sei, cara. Eu não sei, o Sport já colocou o jogador pra jogar, o Casares já tá jogando no Paysandu, né? E estamos há 29 dias que a janela abriu e os caras sequer foram contratados, meu amigo. Nós não contratamos jogadores ainda. Contratamos o Billy Arce, que não está no bid, que não está em condição física. O Wendel Silva tem que chegar de Portugal. Deus sabe quando o cara vai estrear com a camisa do Santos. Deus sabe quando o Porto vai liberar as documentações. Aí temos o jogador Yusufa, que vem do Al-Marquia, do Catar. O cara que não joga há 2 meses. Ninguém sabe a condição física do Yusufa. Espero que o clube do Catar libere as documentações rápido. E o Renan dos Santos, né? Um goleiro aí que não tá nem jogando no Juventude, nem relacionado que o Santos também não consegue contratar. Giovanni, a gente está esperando as contratações. A gente está esperando. E também estamos esperando para saber quando que esses jogadores vão poder entrar com a camisa do Santos em campo. Porque eu tô vendo um monte de jogador já jogando pelos seus clubes aí. Um monte. Agora, sobre o Wendel Silva, Giovanni Afonso, é um investimento alto da diretoria, né, Giovanni Afonso? Se aposta muitas fichas nesse jogador revelado pelo Flamengo. Não é um valor baixo. Você pagar... Veja, o Grêmio, se não me falha a memória, Giovanni Afonso, levou o Soteldo de graça, né? Foi ali naquela negociação envolvendo o Dodi.
E veja que o Grêmio levou o Soteldo, que é um dos principais jogadores do Grêmio. Ontem até jogou bem na eliminação do Grêmio para o Corinthians, né? Eu não sou muito fã do Soteldo, mas ontem ele jogou bem. O Santos está pagando 500 mil euros, de meu caro Giovanni Afonso, para liberar o Wendel Silva. E 2,5 milhões seria o valor do passe fixado aproximadamente para comprá-lo no final do empréstimo. Então, são valores altíssimos, hein, Giovanni Afonso? Sim, Marcão, seria a grande contratação do Santos nessa janela de meio de ano, né? Não seria a maior em termos de valores de transferência ali, por conta que o Santos pagou 4,8 milhões de reais para contar com o Guilherme e pagou 7 milhões ali no Patrick, né? Então seria a terceira maior contratação do Santos na temporada em termos de valores de transferências e é uma aposta muito alta, né? Isso sem contar o salário, Marcão. A informação é que o jogador chegaria para receber o teto, 350 mil reais por mês, o que faria dele o segundo maior salário do elenco, empatado com alguns jogadores ali. Juliano também recebe o teto, alguns jogadores ali mais cascudos recebem 350 mil por mês, só ficaria atrás do Patrick, que em 2024 está recebendo 400 mil. Então uma contratação badalada, que em termos financeiros seria para chegar e jogar. Claro que tem o Julio Furch, um jogador que, apesar da má fase, o Carille bota muita confiança, Marcão, mas analisando o quanto está sendo investido, o Yusofa chega para ser um banco de reservas, para ser esse jogador polivalente, mais o Wendel Silva, com 23 anos, chegaria para ser titular do Santos Futebol Clube. Vamos ver, né? Um perfil diferente, um garoto de 23 anos, um pouco mais jovem, ali mais uma opção que o Carille vai ter ali na camisa 9 do Peixe, Marcão. É muito difícil a gente analisar, o torcedor tem essa ansiedade, né, Giovanni, de querer saber da imprensa qual é a opinião cravada sobre esses caras, né? Sobre o Billy Arce é um pouco mais fácil de falar, né? O Billy Arce, quando a gente fala que é um jogador ali que vem para compor o grupo, que vem para compor o elenco, que não será titular absoluto do Santos, que é um jogador mediano, dá para falar do Billy Arce porque é um jogador que nós vimos jogar mais vezes aqui no futebol sul-americano. Temos mais materiais sobre o Billy Arce, né? Quando a gente fala do Wendel Silva, que é um jogador que nunca atuou oficialmente numa Série A, nem no Brasil, nem em Portugal, é muito complicado, né? Porque qual é a base que você tem? Você tem uma Copa São Paulo e você tem a segunda divisão do futebol português. Porque a primeira divisão do futebol português já tem um nível duvidoso, né? O futebol português tá ali na segunda prateleira do futebol europeu, né? E o nível reconhecidamente do futebol português, ali temos 3, 4 equipes que brigam pelo título, o restante, meu amigo, briga lá embaixo. Então, é claro que existe uma grande dúvida de um jogador que o próprio Porto não quer utilizar no time de cima. E por que não quer utilizar se uma das características dos clubes portugueses é contratar jogadores brasileiros por um valor baixo, utilizar por 1, 2 anos no futebol português e revender para o primeiro mercado da Europa? Por que o Porto não enxerga qualidades no Wendel Silva e o Santos vai pagar 500 mil euros só pelo empréstimo do jogador? Então é claro que temos muitas interrogações. Agora, eu não vi o jogador atuar, não conheço o atleta. Os números dele, pelo menos na Série B, Giovanni, são números de respeito, né? Lembrando, Série B do futebol português, Giovanni. Marcão, é esse ponto, né? Ele tá no futebol português ali, fez 30 jogos e marcou 18 gols na última temporada. E aí acho que até um debate interessante. Qual liga é mais forte? A Série B do futebol português ou a Série B do futebol brasileiro, Marcão? Eu acho que é muito difícil a gente avaliar, porque já é complicado a gente acompanhar jogos do futebol português da primeira divisão, quiçá da segunda, né, Marcão? Então ali a régua é muito baixa ainda, né? Ele que surgiu ali no Flamengo, Marcão, eu conversei com 2 colegas flamenguistas que disseram que é um bom jogador, mas não tem nada de especial, não é um novo raio, como a gente gosta de dizer aqui no Santos, né? É um jogador bom, jogador competente, ali um centroavante que faz os seus golzinhos, mas não tem um ponto específico que ele se destaca, não tem nada de especial ali em questão de velocidade, em questão de técnica. Então um jogador, entre aspas, comum ali que o Santos estaria contratando, né? E a peso, né, no contexto atual,
futebol de ouro, né? Vamos ver, quem sabe o departamento de scout do Santos analisou bem o jogador, analisou ali que no Porto ele começou a desempenhar o futebol mostrado nas categorias de base, porque às vezes tem isso, né? Ele surgiu lá em 2018, a gente até trouxe aqui no Varanda Futebol Debate, que ele marcou o gol do título do Flamengo na Copinha de 2018, ali 1-0 sobre o São Paulo no Pacaembu, e depois não encontrou mais o seu futebol, foram apenas 5 jogos pelo Flamengo na Taça Guanabara, depois foi para o Leixões, foi para o Corvilhã da terceira divisão portuguesa, e quem sabe, Marcão, na última temporada ele reencontrou o seu futebol da categoria de base, e é isso que o Santos está apostando. Mas só o futuro dirá, o jogador ainda tem que passar por exames, ser anunciado, assinar o contrato, e aí só o futuro dirá se o Santos acertou ou não na contratação. O Wendel Silva, mais próximo do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros. Ô, Giovanni Afonso, essa informação, aliás, não é uma informação nova. O Corinthians continua querendo o João Schmidt, é isso, Giovanni Afonso? João Schmidt, jogador que foi um baita acerto do Santos, né? Esse aí jogava no futebol japonês. Foram 5 temporadas do João Schmidt no futebol português. E realmente foi um acerto muito grande do Santos. Aí ponto pro Carille, ponto pra diretoria santista. O Corinthians ainda quer o João Schmidt. Agora a pergunta que não quer calar. O Corinthians já pagou as marmitas que deve, Giovanni Afonso? Ih, mamãe! Olha, Marcão, me parece que não. E tá aumentando o número de marmitas o Corinthians, né? Tá contratando um jogador atrás do outro. Vi que o Corinthians estava interessado no Michael, mas o Michael pediu um caminhão de dinheiro ali para o Corinthians. Outros jogadores também estão negociando com o Clube do Parque São Jorge. E uma das possibilidades é o volante João Schmidt, Marcão. Mas não para 2024, mas sim para 2025. O Corinthians monitora de perto a situação contratual do João Schmidt. O volante de 31 anos tem contrato com o Peixe até o final da temporada, com opção de extensão contratual para 2025. Então, na prática, ele teria contrato com o Santos até o final do ano que vem, Marcão. E o Corinthians monitora essa situação, o Corinthians está atrás de um primeiro volante. A opção A seria o Cuéllar, que hoje está no futebol saudita, Marcão. O Cuéllar é aquele volante que passou pelo Flamengo, ficou muito identificado lá no Rio de Janeiro, foi vendido para o futebol árabe, Marcão. E o Corinthians estaria tentando repatriar esse jogador. E caso não dê certo, caso não funcione, para o ano que vem estarei monitorando a situação do João Schmidt. Não é algo de hoje, Marcão. Há tempos o Corinthians vem analisando a situação do jogador. E quem sabe, Marcão, ali no final do ano, talvez o Corinthians se classificando para uma competição sul-americana possa atrair um pouquinho mais o João Schmidt, que caiu como uma luva nesse meio campo do Santos, Marcão. O Santos não pode liberar, Giovanni Afonso, o João Schmidt em hipótese alguma. Esse é um jogador que vale a manutenção de um João Schmidt equivale ao peso de uma contratação de alto nível para o ano que vem. Então, alguns jogadores o Santos não pode liberar em hipótese nenhuma pensando em 2025, né? Eu já vou me antecipar aqui, ainda é cedo, mas eu preciso falar. Gabriel Brazão não pode sair, Sherman não pode sair, Jair não pode sair, Gil, o Santos tem que fazer de tudo para segurar o Gil. Olha, não é insubstituível, mas o Gonzalo Escobar tem sido peça importante para o Santos. João Schmidt, esse jogador é muito bom. É muito bom o João Schmidt. Muito bom. E numa Série A, numa Copa do Brasil, ele vai brilhar ainda mais. Diego Pituca, Guilherme, são jogadores que o Santos não pode ceder em hipótese nenhuma. Eles fazem parte da estrutura montada que o Santos tem esse ano. O Santos já tem uma estrutura, o esqueleto montado, e o Santos não pode perder nenhum desses jogadores. Então manter esses atletas é a mesma coisa de realizar grandes contratações, porque você não encontra jogadores com essas características tão fácil no mercado. Então é preciso segurar o João Schmidt. Tem que fechar a porta para o Corinthians, se necessário for, valorizar o atleta salarialmente e manter o jogador. Não podemos ceder João Schmidt. E muito mais para o Corinthians, né? Aliás, o Corinthians que pague as contas que tem para pagar, porque está devendo para meio mundo. E o que contrata o Corinthians é uma barbaridade, hein? O que o Corinthians contrata de jogador, eu tava vendo o jogo do Corinthians ontem, Giovanni, é um time novo em campo, né? O Corinthians mudou
em 30 dias pra cá, o Corinthians mudou totalmente o time. O que se paga, eu não sei. Mas o que contrata de jogador o Corinthians é uma barbaridade, hein, Giovanni Afonso? Sem dúvida, Marcão, é contratação quase toda semana ali, né? O Corinthians às vezes sim tem velocidade nas contratações ali, me parece que Augusto Melo é muito bom em fazer promessas, Marcão. A questão é pagar, né? Cumprir com os compromissos, que até onde eu sei, não tá tão em dia assim a situação do Corinthians, né? Mas você falou do João Schmidt, Marcão, eu acho que em termos de custo-benefício, foi a melhor contratação do Santos na temporada, porque o Gil, sim, entre os contratados é o que está tendo o melhor desempenho, mas o Santos não vai conseguir revender esse jogador, né? No máximo, mais uma temporada ano que vem, com muita boa vontade, o Santos vai ter o Gil à disposição. Então, analisando o custo-benefício, Marcão, eu acho que o João Schmidt foi a grande contratação, um grande acerto do Santos nesta temporada, um volante de primeira linha ali, Marcão, esse sim, eu não tenho dúvida de errar, que tá talvez no top 5 melhores volantes do país, um cara discreto, nem sempre é o grande destaque da partida, mas sempre é regular ali, sempre entrega ótimas atuações, então um jogador que o Santos não pode perder de jeito nenhum. Você citou uma lista de jogadores, Marcão, eu incluiria o Otero nessa lista, eu acho que é um jogador muito importante, talvez não para ser titular, mas para quem sabe uma opção do banco de reservas no ano que vem, e o Santos tem que manter essa espinha dorsal. O que eu acredito, Marcão, é que esses jogadores que citamos não podem ser os protagonistas do Santos no ano que vem. Porque, veja, quem é os grandes destaques do Santos na temporada? A gente sempre vai falar jogadores defensivos. Sempre vai ser Gil, sempre vai ser João Schmidt, Pituca, Gabriel Brazão e JP Sherman, jogadores de defesa. Às vezes o Guilherme se destaca ofensivamente, é o grande nome do Santos na temporada. Então, Marcão, eu acho que tanto no meio-campo como também no ataque, o Santos precisa de protagonistas, jogadores que você joga a camisa, joga a bola para ele vai decidir o jogo para você. Porque eu entendo que o Guilherme, em uma Série A, ele não é esse cara para ser o craque do time do meio para frente. O Juliano, que hoje é o nosso meia titular, também não é jogador para ser o craque do time no meio para frente. Então, eu acho que é manter essa base e achar um ou dois jogadores ali ofensivos para ser os grandes protagonistas do Santos nesse retorno da Série A.